Primeiro pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O livro de Mateus, capítulo 12, somente o versículo 31 e o versículo 32 diz o seguinte: portanto, eu vos assevero. Eu quem? Eu, Jesus. Aqui é o Filho de Deus, é Jesus falando. Eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. Presta atenção. Jesus está falando que todos os pecados e as blasfêmias serão perdoadas às pessoas. Ou seja, tudo que você fez, exceto isso, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será, porém, perdoada. Versículo 32. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nessa época, nem no tempo futuro. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa pode ser a tua vida. Essa pode ser a tua pergunta, perdão, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você analisar essa passagem aqui específico, você vai ver que Jesus ele estava fazendo algo direcionado pelo Espírito Santo. Vou dar o exemplo dessa passagem, eu vou dar o exemplo de outras coisas que Jesus fez. Por exemplo, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. Mateus capítulo 4, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Em seguida, Jesus começa o seu ministério, chama os discípulos, começa o ministério de cura, libertação e ensinamento, tudo isso direcionado pelo Espírito Santo. Aí aparece uma pessoa e diz assim, ó, isso aí que ele está fazendo, isso aí não é o Espírito Santo, não, isso aí é demônio, isso aí é Beelzebu. Nessa passagem aqui, Jesus estava fazendo algo que o Espírito Santo que concedia esse poder a ele para fazer. E as pessoas estavam atribuindo essa obra a demônios, a Beelzebu. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? É atribuir ao diabo o trabalho do Espírito Santo. Olha que interessante, isso aqui eu acredito que vai ajudar bastante pessoas. Atribuir ao diabo o trabalho do Espírito Santo ou rejeitar intencionalmente ou de forma consciente a obra de Deus, a obra divina, mesmo reconhecendo que isso é de origem divina. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir ao diabo o trabalho do Espírito Santo, qualquer coisa. Está curando ali e o povo está zombando, está libertando ali e o povo está zombando. Não está zombando de quem? Não está zombando de mim. Entende? Você tem que entender isso. A pessoa não está zombando de mim, ela tá zombando de quem está me usando. Entende? Porque eu não tenho poder se do céu não for me dado. Ou seja, eu não tenho o poder de curar ninguém, eu não tenho o poder de libertar ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. E se a pessoa diz que aquela cura, aquele demônio que saiu da vida da pessoa, aquele mal que saiu, aquela enfermidade que saiu, não foi o Espírito Santo ou atribuiu, ou tem muitas pessoas que não falam diretamente, mas fala indiretamente, zombando, debochando. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendido? Segunda coisa que Deus não perdoa. Não perdoar. Tão simples, né? Não perdoar. A pessoa que não perdoa, Deus também não te perdoa. Mateus capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: Jesus ensinando o Pai Nosso, ele fala assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí o versículo 14 e 15 ele vai falar, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoar os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, qual é a segunda coisa que Deus não perdoa? Qual é o segundo pecado que Deus não perdoa? Não perdoar. Então, se você não libera perdão, se você é uma pessoa que guarda mágoa, não vai adiantar você se enganar, passar em live, passar em congregação, ir na Deus e Amor, ir na Mundial, ir na Universal, e onde for, você pode ir onde for, na Assembleia de Deus, você pode ir onde for, pedir oração, pode acontecer alguma coisa ali, mas
Deus perdoar você, ele não perdoa. Por quê? Porque você não liberou perdão. É isso que a palavra está dizendo aqui. Entretanto, se não perdoardes os homens, nem Deus, nosso Pai, perdoará também. Então, é por isso que nós vemos no nosso meio pessoas que não têm as suas orações correspondidas. Porque essas pessoas elas são incapazes de perdoar, elas não liberam perdão. E se essa pessoa não libera perdão, não vai adiantar orar, não vai adiantar jejuar, não vai adiantar passar o ano inteiro, pode passar o ano inteiro jejuando. Claro que não tem como ninguém conseguir ficar sem comer e sem beber um ano inteiro. Mas eu estou dando só um exemplo bem radical, só para você entender onde que eu quero chegar. Você pode fazer o que for e Deus não vai te perdoar. Enquanto você não liberar perdão. Terceira e última coisa que Deus não perdoa. Terceiro e último pecado que eu separei para trazer nesse vídeo que Deus não perdoa. Antes eu quero falar sobre esse não perdoar, que me veio a lembrança aqui. Uma vez a gente estava orando por uma pessoa, e o mal materializou ali, ali naquela casa ali daquela pessoa, e eu dizia assim, ora, você não é evangélica, você não crê em Deus, então ora aí. E a pessoa começava a orar, e quanto mais essa pessoa orava, mais em desespero ela ficava. Eu acho que algumas pessoas vão se lembrar disso que eu estou falando. Quanto mais essa pessoa orava, mais desesperada essa pessoa ficava. E quando eu perguntava assim, por que você está orando e Deus não está lhe ouvindo, Deus não está lhe respondendo? E ela falava porque ela estava com mágoa, ela reconhecia aquilo. Então ela sabia desse pecado aqui não perdoado. Ela sabia que independente do que ela fizesse, Deus não ia ouvir. O Fábio está dizendo que se lembra. Paz do Senhor, Fábio, Maria Gorete. Amém? Você que está chegando aqui agora nesse vídeo, que está sendo transmitido ao vivo, você que vai ver depois, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Já já nós vamos falar a terceira coisa que Deus, o terceiro pecado que Deus não perdoa. Então presta atenção. Aí essa pessoa dizia, eu não liberei perdão, eu não perdoei. Aconteceu uma coisa comigo e eu não perdoei. Então essa pessoa orou em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né? Como muitas pessoas gostam de falar, usar como se fosse uma palavrinha mágica, simples e aconteceu, e não é bem assim, né? Então essa pessoa orou desesperada e não aconteceu nada. Então eu não quero que quando você orar, você não tenha a sua oração não correspondida. Pelo contrário, eu quero que você tenha a sua oração correspondida. Quando você orar, Deus se atentar para o teu clamor, Deus se atentar para ouvir a tua oração e te responder. Porque concorda comigo? É uma hipocrisia muito grande você pedir para Deus te perdoar, sendo que nem você perdoa. Tá entendendo? É igual eu fui cortar o cabelo agora e o rapaz falando que ele não ajuda, que ele não gosta de ajudar, porque ele também não gosta de pedir. Olha que interessante, que eu estava perguntando o que era uma caixinha que tinha lá, se era uma caixinha que o pessoal bota, né, contribua com o nosso Natal, o pessoal que acredita nessas coisas, né? Aí eles botam lá, colabore com o nosso Natal, e eu pensei que fosse essa caixinha. E ele disse assim, não é isso não, porque eu não gosto de pedir, não gosto de pedir, porque também eu não gosto de dar. Tá entendendo? Assim as pessoas que vai pedir perdão a Deus, a pessoa vai pedir perdão a Deus, sendo que nem a pessoa perdoa. Então, me veio ao exemplo, talvez não tenha nada a ver, mas me veio ao coração de falar uma situação que aconteceu hoje, alguns minutos atrás, antes de eu estar entrando aqui ao vivo. Terceiro pecado que Deus não perdoa, apostasia. Esse aqui é muito sério, seríssimo. Fiz questão de propósito de deixar para o final, porque eu nunca vi um nível de apostasia tão grande como nós estamos vendo e vivendo nesse século, presenciando nesse século. E o que é apostasia? Antes de eu falar o que é apostasia, explicar para aqueles que não entendem, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Amém? Alguns versículos só, 4, 5 e o 6. Somente 3 versículos para você entender isso que eu estou querendo trazer para você aqui hoje. A partir do versículo 4, diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, é impossível, olha como é que já começa. Meu Deus do céu. É impossível
para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível, ele vai falar pela segunda vez. Olha isso aqui. Ele vai falar pela segunda vez que é impossível. Versículo 4, é impossível. Versículo 6, é impossível. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Antes de eu falar o que é apostasia, eu gostaria de meditar com você novamente, para você que não entendeu. Versículo 4, 5 e 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Quando nós falamos dessa forma, nós lembramos que Jesus ele fala o seguinte: eu não vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, com o objetivo de trazer essas pessoas até o arrependimento, com o objetivo de trazer essas pessoas para se arrependerem. Mas o autor de Hebreus está falando que é impossível essas pessoas que se apostataram da fé reconduzir elas novamente ao arrependimento. Meu Deus do céu. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Agora, o que significa apostasia? O que é apostasia? Para que todos vocês possam entender. É o ato de alguém que já teve uma experiência profunda com a fé cristã, incluindo a compreensão da verdade espiritual e a presença do Espírito Santo, mas que então rejeita conscientemente e abandona essa fé. Esses versículos que nós acabamos de meditar enfatizam a gravidade desse ato, afirmando que para essas pessoas que caem no estado de apostasia, é irreversível e impossível serem reconduzidos ao arrependimento. Tem um vídeo que mandaram para nós há alguns dias atrás de um pastor tinha se desviado e estava lá na mesa de um bar e foram lá e ó, se é que você me entende, para mim não falar a palavra aqui, o YouTube não barrar esse vídeo, entende? Então a palavra está falando aqui que é impossível reconduzir essas pessoas que se apostataram da fé ao arrependimento. Mas aí o que acontece na realidade? O que acontece na realidade é que muitos de nós, às vezes, fica querendo quebrar a cabeça com esse tipo de pessoa que, na realidade, não quer nada com Deus. Não quer nada com Deus. Só quer a mesma coisa que Faraó queria, né? Só quer oração para tentar aliviar no caso aqui dessas pessoas que apostataram da fé, essas pessoas elas não creem mais, né? Elas tomaram a decisão de forma consciente de abandonar aquela fé ali, de abandonar aquela crença, né? No caso aqui que nós estamos falando de Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Deus Pai, Filho, em Deus Espírito Santo na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, recapitulando, 3 pecados que Deus não perdoa: apostasia, o não perdoar e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você que não cometeu nenhum desses 3 pecados, você tem a oportunidade, a partir de agora,
de dobrar os teus joelhos, porque eu acredito que a grande maioria que vai entrar para ver esse vídeo deve ter pensado: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eman, toca lavar, cena vacío. Meu Deus e meu Pai, será que eu fiz alguma coisa que não tem perdão? Muito forte esse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já tinha alguns dias que eu tinha falado numa transmissão ao vivo que eu ia estar trazendo esse tema,